E aí, rapaziada, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Batman Silêncio. Saiu recentemente nessa coleção DC de bolso, que eu sempre falo, né? Que não é barato, não é uma coleção barata, porque R$ 70 não é barato no Brasil, não. Mas é uma opção mais barata em comparação com as edições definitivas, que já foram lançadas em capa dura e tudo mais. Enfim, vamos comentar este quadrinho aqui. Antes, você vai deixar seu gostei, inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, comentar se você já leu Batman Silêncio e o que acha desta historinha, tá bom? Gente, Batman Silêncio é uma HQ muito famosa, muito. Acho que não dá pra dizer que é cultuada, porque tem umas polêmicas quanto a isso. Mas com certeza uma HQ muito lembrada. Sempre em lista de melhores histórias do Batman, melhores histórias para começar a ler Batman, grandes histórias do Batman. Batman Silêncio geralmente vai estar ali no top 10, top 15, enfim, vai ser lembrada. E é uma história que a DC investe muito, então tem diversos formatos, tem filme animado sobre Batman Silêncio. Esse vilão, o Silêncio, que é um vilão novo, ele aparece em outras vezes nas histórias do Batman. Enfim, isso daqui, e outra, é uma equipe de peso, né? Vamos lá. Jeff Loeb, Jim Lee, Scott Williams, tá? Jeff Loeb, escritor de Batman Longo Dia das Bruxas, outro grande sucesso. Jim Lee, Jim Lee que faz parte da tríade, né? Desenhista dos anos 90, com Jim Lee, Rob Liefeld e o Todd McFarlane. Para mim, dentre os três, o Jim Lee é o melhor, tá? É o que tem a arte mais agradável, é o que, enfim, é o que desenha melhor, tá? E o pior é o Rob Liefeld, com certeza. Inclusive, para falar da arte do Jim Lee, acho que até dá para começar por ela, que é uma arte que ela é bem detalhada, tá bom? Então, ele põe muitos detalhes, até em poucos espaços ele consegue. Mesmo assim, não fica confuso, fica tudo muito bonito, sabe? Todos os quadros dessa história são visualmente muito legais. A história, inclusive, começa com essa perspectiva em primeira pessoa. Então, não só o cara desenha demais, desenha um Batman imponente, grande, sabe? Você tem, claro, várias encarnações do Batman, né? Por cada autor, cada artista. Então, tem, por exemplo, Dave Mazzucchelli, que ele vai fazer um Batman mais magro. Já o Jim Lee, não. O Jim Lee é Batman crossfiteiro, Batman marombeiro mesmo. Ele faz isso e ele desenha os vilões, cada qual com uma característica que pode até ser um pouco cartunesco. Eu não classificaria como cartunesco porque não lembro esse estilo, mas com certeza ele consegue imprimir sensações em cada vilão do Batman que faz com que, bem, poderia facilmente ser a imagem que o Dylan cria para esses vilões e para cada personagem, poderia muito bem ser a imagem definitiva de cada um desses heróis e vilões, tá bom? E por falar em heróis e vilões, é uma história que vai ser muito boa para quem está começando, justamente por isso, porque ela apresenta diversos, diversos mesmo, personagens nessa história. Não é uma história introspectiva do Batman, como outras, não é uma história intimista, pelo contrário, é uma história que aborda bem a Batfamília, aborda bem toda a galeria de vilões do Batman e também aborda muitos conceitos interessantes que fazem o Batman ser o Batman, tá? Então, conceitos que você vai ver ao longo de toda a trajetória do personagem. Um deles, como vocês estão vendo, é o romance dele com a Mulher Gata, aquele romance que vai e vem, vai e não vai, fica nessa novela aí. E isso daí é abordado. Inclusive, a história tem um pressuposto que, claro, eu já vou falar um pouco da sinopse principal, né? Mas em meio a tudo isso, você tem esse romance do Batman com a Mulher Gato, em que o Batman ele tem esses sentimentos com a Mulher Gato, sempre tem, mas por algum motivo aflorou no rapaz ali, no pequeno Bruce, e ele tá interessado fortemente na Mulher Gato nessa história, aparentemente. E aí é muito chato isso, cara, na moral. Porque assim, e outra coisa, existe
alguns recordatórios, basicamente em todas as páginas você vai ver o Batman com um recordatório com o pensamento dele, e aquele pensamento bem carrancudo, bem sisudo, assim, a mulher gato, nossa, nó. E assim, dá pra muito ver que é um roteiro que é feito para alguém que tá começando também, porque, tipo, che- pronto, chegou a mulher gato na página, e aí tem o recordatório, assim, a imagem bem bonita assim, da mulher gato, uma página splash page, tudo, e recordatório. Mulher gato, nós já fomos amantes, eu conheço a identidade secreta dela, mas não sei se ela aceitaria a minha identidade secreta, não sei se vai dar certo, não sei, não. Enfim, de uma forma bem carrancuda mesmo, e beira o ridículo, tá? Beira o ridículo esse romance do Batman com Mulher Gato nessa história, e também essa escrita do Jeff Loeb. É, gente, por favor, chega uma hora que satura mesmo. Ele tem certos momentos, tem um momento que é tipo um clímax. A história não é o clímax, porque meio que vai ter dois clímax lá pro final. Mas na penúltima edição, em que tem um momento que é muito, assim, muito emocionante, que é para ser mais, enfim, é para o leitor ficar centrado naquilo. E aí você tem a porra desses recordatórios do Batman que muitas vezes são inúteis, tá? Não, sabe? Isso cai a qualidade bastante na história, na minha opinião. E sobre vilões que aparecem e que é bom pra quem tá começando, gente, simplesmente tem 13 super vilões do Batman na história. É uma história de 12 edições, grande, uma história grande, né? Uma maxi-série, não é uma maxi-série, mas porque saiu na revista regular do Batman, mas enfim, foram 12 edições, 13 supervilões. Você tem a Mulher Gato, Crocodilo, a Era Venenosa, a Arlequina, o Coringa, o Duas Caras, o Charada, o Ra's al Ghul, a Lady Shiva, o Espantalho, o Cara de Barro, um vilão que eu não posso revelar quem é, porque senão, né? Não posso revelar quem é. E tem o Silêncio, que é o vilão novo. Então, 13 vilões aqui que aparecem. E aí, claro, tem uns que são melhores desenvolvidos, outros nem são, só estão lá para estar mesmo. Mas também conceitos interessantes como, por exemplo, a relação de amizade e rivalidade entre Batman e Superman, que não é aqui não é muito posto como uma rivalidade. Eles até se enfrentam, mas é por causa de uma situação, né? Porque sempre tem esse, né? É muito legal ver um herói contra o outro. Aí você vê, quem? O Batman com preparo derrota o Superman. Não, o Superman derrota o Batman facilmente. Você tem até a capa aqui mentirosa do Superman subjugando o Batman, quando isso não acontece em momento nenhum na edição, tá? O que acontece é que o Batman dá um cacete no Superman, algo assim bem... E, tipo assim, ele consegue escapar do Superman, ele tá possuído pelo veneno da Era Venenosa e tal. E aí, gente, é algo bem... Enfim, revista do Batman, tá? Revista do Batman, o Batman vai vencer. E aí, claro, essa parte aqui do que o Batman encontra o Superman, você tem isso sobre a amizade deles dois, com essa questão de parceria, a forma como eles enfrentam o crime, e tem algumas ideologias, dá para dizer, diferentes, mas que ainda assim eles são parceiros e são pessoas, são amigos de fato. O Bruce Wayne e o nosso querido Clark Kent, tá aqui a Era Venenosa, tem até a participação do Krypto, Supercão, como uma espécie de artifício de roteiro que o Jeff Loeb usa várias nessa história. Artifício de roteiro para dar uma explicadinha ali para algo que ficou meio aberto. E aí o editor falou assim: ei, rapaz, ficou aberto isso aqui. Ah, tá, então eu vou colocar aqui o Krypto Supercão e foi ele que resolveu essa situação específica. Nem falei da sinopse. Gente, é uma sinopse meio simples, na verdade. Por mais que seja uma história de suspense, de mistério que se mascare como algo complexo, uma história simples, em que você tem esses vilões do Batman atacando o Batman de maneira diferente. Então você vai ter um crocodilo muito mais violento, um crocodilo que ele tá com a cara super deformada, por algum motivo ele tá agindo de forma estranha. Você tem, enfim, vilões que fazem isso. Tem o Hazard que aparece para atacar o Batman do nada, ele não entende inicialmente por quê. E em meio a isso, tem uma situação em que o Batman ele cai, ele cai, né? Não,
Ele não tropeçou e caiu. Ele tava lá se balançando e aí cortaram a bate-corda, né? A bate-corda. E aí ele puf, caiu no chão assim do beco do crime de Gotham. E aí, em vez dele morrer, né? Porque ele devia ter morrido, né? Mas enfim, enfim, ele tava usando palestras com um capacete de Kevlar, um negócio desse. E aí ele só fraturou o crânio, né? E aí ele tem a ideia de pedir para que assim, ele em código mostra assim, o Alfred, tem aquela cena que eu até mostrei, o Batman, ele todo musculoso assim, sem camisa na cama de operação, o Alfred tentando fazer tudo com ele, e aí ele, em código Morse, ele fala Thomas Elliot. E quem é Thomas Elliot? Você pergunta. Que personagem é esse? Eu nunca vi nas histórias do Batman, ele nunca apareceu. É um personagem antigo? Não, é um personagem novo. Que na verdade você tem esse retcon em que foi o melhor amigo do Batman em sua infância, e o Thomas Elliot se tornou um grande cirurgião. Não diz aqui cirurgião de quê. Aparentemente ele é um neurocirurgião, mas no momento em que é conveniente dele fazer uma cirurgia plástica, que ele é foda na cirurgia plástica, um negócio, enfim, ele é o cirurgião mais foda dos Estados Unidos. E é isso daí que acontece, sabe? E aí, enfim, você tem essa reaproximação entre o Bruce e o Tommy. E aí tem alguns momentos em que, como eu mostrei, a arte, você vai ter flashbacks do Bruce Wayne, da época que ele era criança, e isso é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Enfim, a arte do Jim Lee é ótima, é muito bonita mesmo, muito expressiva. Eu gosto bastante da arte do Jim Lee. Tem até a Mulher Gato, né, como Selina Kyle, que me lembra muito a Audrey Hepburn. Eu acho que foi essa atriz que o Jim Lee se baseou para desenhar a Mulher Gato, que é também a atriz que basearam nela para fazer a Julia Kendall, tá? Das histórias da Bonelli. Enfim, e aí você tem toda essa historiazinha aí, ao longo das edições o Batman vai seguir algumas pistas, as coisas parecem muito turvas, ele fica irritado porque ele não está conseguindo fazer isso. Acontecem várias coisas chocantes, vamos dizer assim, em que o Batman ele vai ter, por exemplo, um confronto com o Coringa, e aí ele vai ter novamente essa discussão que vai ser levantada sobre se o Batman deveria ou não matar. Por que que ele faz isso? Por que ele tem esse código? Será que isso faz sentido? E por que é que faz, né? Para mim faz, e na história é pontuado desse jeito, mas o Batman fica é um triste de matar o Coringa por uma situação aqui, mais uma, né? Mais uma vez que o Coringa ele comete um ato horrível, e você sabe que ele vai sair impune, porque ele vai pro Arkham, mas ele acha tudo isso uma graça, e uma hora ele vai escapar, e ele vai matar outra pessoa, enfim. Assim são as histórias, mas mesmo assim o Batman tem esse código moral de não matar por preservar a vida humana, e porque também, né? Eu acho que um dos melhores momentos em que isso foi abordado foi em Injustice, tá? Em Injustice, numa fala em que todo mundo sabe, né? Injustice é aquela realidade paralela em que o Superman enlouquece depois que o Coringa, né, novamente, ele mata a Lois Lane, ou melhor, ele faz o Superman acidentalmente, usando o gás do espantalho, matar a Lois Lane com o filho deles na barriga da Lois Lane, o Superman ficar enlouquecido, mata o Coringa, o Batman fica de cara, e se tem até a arte do Batman assim, ó. E aí o Batman fala com ele, uma vez que você passa essa linha uma vez, você não consegue mais voltar, e é só o primeiro. Então é isso que acontece em Justice, é uma história bem legal. E é uma das melhores explicações que eu vi para por que o Batman tem esse código moral. Mas voltando para Batman Silêncio, você vai ter isso, você vai ter a presença do Jim Gordon como a voz da razão, muitas vezes, com o Batman, né, nessa questão do Batman. O Jim Gordon que é... E aí eu vou falando, e aí como sempre, né, eu vou tentando dar uma sinopse, vou falando das coisas positivas, mas vem as coisas negativas e eu não posso
Assim, eu dou minha opinião aqui no canal, né? O canal é para isso. Gente, o Jim Gordon, ele aparece aqui em dois momentos cruciais como um deus ex machina. Para quem não sabe, deus ex machina é um recurso narrativo que, na verdade, é um recurso narrativo ruim. Ele vem do teatro grego, e deus ex machina em grego significa o deus descido da máquina, em que você tinha uma espécie de andaime, enfim, era uma estrutura em que era usado no teatro grego, em que você tinha, em certo momento da peça, o deus Zeus ou algum outro deus da mitologia vindo e resolvendo a questão. E era isso. E naquela época isso fazia sentido. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia a gente vê isso como um recurso narrativo pobre e isso empobrece, de fato, a história nesses momentos. Mas, enfim, o que mais tem de positivo aqui na história, além da arte, né? Que eu elogiei bastante a arte. De fato, em alguns momentos você fica com umas dúvidas sobre quem é o, o assassino de silêncio. Enfim, na verdade, agora eu vou pausar esse vídeo aqui. A partir de agora, eu não vou me conter, eu vou falar spoilers, tá? É lógico, minha gente. Qualquer um sabe que o assassino do silêncio é o Thomas Elliot. Poxa, Jeff Loeb, né? Você cria um personagem que é um retcon, que ele aparece do nada, ele é muito importante. É o Thomas Elliot, ele tá aí na vida do Bruce Wayne desde sempre, ele é muito foda, não sei o quê. E tem um vilão novo, minha gente, ó. Tem um vilão novo, Ele tá aí, ó, fazendo caos na vida do Batman, não sei o quê. Quem será que é o Silêncio, hein? Quem será que ele? Será que é o Duas Caras? Será que é o Charada? Será que é outra pessoa? Será que é um personagem novo, talvez? Quem será, né? Meu irmão, por favor, né? Tem até esse momento que o Coringa mata, né, o Thomas Elliot, mas é lógico que era algo forjado, tal. Você tem até algum momento em que, por exemplo, é revelado que o Duas Caras é o Silêncio, mas é lógico que não seria uma revelação tão simples daquele jeito. Enfim, você tem essas coisinhas no roteiro que irritam, tá? Tem narrativa que me fala que irrita, tem essas coisinhas no roteiro que irritam. E aí tem a questão, né? Tem gente que fala sobre essa HQ como sendo uma história de hominho, uma história de super-herói, que não necessariamente precisa ser uma história complexa, tem que ser só para se divertir. Pois bem, essa não é um exemplo desse. Leiam as histórias de A Saga do Batman, por exemplo. Ali sim, a maioria delas são histórias que são simplesmente para você se divertir. Você não vai ter um grande questionamento, por mais que você tenha, vez ou outra, pinceladas, mas não tem uma história complexa, não tem um aprofundamento em muitos temas, são mais pinceladas aqui e ali, e que você tem tudo na medida certa. Aqui não é na medida certa. Aqui o Jeff Loeb, ele acha que ele tá fazendo uma história foda, mas ele não tá. Ele tá fazendo uma história que era para ser um divertidinho assim, e ele acha que é o Watchmen, mas não é o Watchmen, tá? Eu não li o Watchmen ainda, mas inclusive saiu na coleção desse de bolsa. Hein? Eu não li Watchmen ainda, mas um dia vou ler. Mas sim, só para dar um exemplo. Né? Enfim, é uma história presunçosa, pretensiosa, na minha opinião. Você tem a questão do Batman, até esqueci de falar isso na parte sem spoiler, né? Mas tem toda essa questão do peso que é a morte do Jason Todd, como o Batman ainda carrega essa morte e como ele sempre vai carregar. Essa parte, inclusive, da história é muito boa, tá? Essa parte que o Jeff Loeb ele aborda isso é muito legal. Eu até separei aqui, tem aqui no canal resenha de Morte em Família, saiu em Batman, a saga do Batman volume 7 e 8 pela última vez aqui no Brasil, tá? Eu tenho essas edições. Como eu queria continuar colecionando da saga do Batman. Enfim. E aí tem isso, e aí tem a aparição do vilão misterioso, né? Que eu falei que era spoiler, que é o Capuz Vermelho. Aqui ele é, na verdade, o cara de barro, sendo, sendo um Jason Todd voltado, só que. E aí o Jeff Loeb tem essa ideia muito boa, não sei se foi ideia dele, mas tá na história e é uma parte muito legal, tá? É uma parte muito legal da história mesmo, que é aquela parte que eu falei que é prejudicada por causa da narrativa que passou do ponto, não devia estar ali dessa maneira, mas enfim.
Isso é legal. Depois a DC vai resgatar essa ideia e vai de fato trazer o Jason Todd, né? E aí, enfim, virou circo, virou bagunça, virou. Enfim. Mas é isso, tá? Batman Silêncio, história clássica do Batman, clássico ruim, talvez. Um veredito final. Eu acho que essa história aqui tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas eu não acho nenhuma grande história não, tá? Eu achei uma história bem simplesinha, bem okzinha, bem cheia de probleminhas. É mais pela arte do Jim Lee mesmo que vale essa história. E, novamente, para quem está começando, é bom. Para quem está começando é bom sim, tá? Porque não é uma história ruim. Eu não acho que seja uma história ruim, tá? Tem qualidades, tem, por mais que tenha, ó, de novo, tentando elogiar e criticar. No final dessa história você tem, né, o confronto não, você tem a conversa do Batman com o Charada e é 100% expositivo. Olha, o que a gente não resolveu ainda, deixou de ponta solta, a gente vai resolver agora. Agora a gente vai resolver, o Charada vai contar tudo de como é que foi o plano dele com Thomas Elliot e nossa, e a motivação do Thomas Elliot, hein? Aparentemente, o Thomas Elliot é um psicopata e desde criança ele tinha planejado para ficar com a fortuna dos pais dele. Porra, velho, que merda. Eu tô falando muito palavrão nesse vídeo, desculpa, mas que cocô de motivação essa daí do Thomas Elliot, hein? Do pequeno Tommy. Menino, meu amigo, falei, não, não é possível não. Bem, é isso, minha gente. Batman. Essa é uma história boa para você presentear aquele seu amigo seu sobrinho que que gosta de super-heróis, aquele seu sobrinho que passa o dia todo assistindo YouTube Shorts e fala: Ó, menino, vai ficar uma horinha fora do celular e ler isso daí. Pelo menos você tá fazendo bem a ele, tá? Pelo menos talvez ele se interesse por outras histórias melhores do Batman, tá? Se tem até, assim, violência, é claro que tem, né? É lógico que vai ter, mas questões enfim, mais pesadas, né? Que não seria tão aconselhável para a criança. Tem uma questão de que é até interessante isso, em que seria algo melhor para se abordar, né? Algo para se explorar mais, que é algo de que fica implícito de que a Era Venenosa abusou sexualmente da mulher gato aqui. Né? Porque, enfim, ela faz. Tem uma cena que ela enfeitiça a mulher gato, tudo, mas aí corta e tal. E aí depois a mulher gato fica puta por causa disso, mas isso não é falado explicitamente, mas fica implícito isso. Eu não acho que, enfim, alguém que não seja muito jovem reconheceria isso, tá? Mas tem só essa questãozinha aí. E aí, de novo, eu acho que o Jeff Loeb teve medo de abordar mais essa coisa na Mulher Gato. A questão da Mulher Gato nessa história fica muito dela tentando se provar confiável pro Batman, mas o Batman confia nela, mas talvez nem tanto assim. E aí, isso daí acaba que no final, Batman e Mulher Gato não ficarão juntos, né? Novamente. Novamente. Depois, isso aí vai voltar depois várias vezes. E aí na saga do Tom King, né? Eles vão quase se casar e aí a Celina deixa o Bruce, coitado, o jovem Bruce, no altar sozinho. Eu ainda não li essa fase, não sei se eu vou ler, acho que sim, em algum momento. É isso, minha gente, o vídeo ficou longo, porque é uma história longa, né, Jeff Loeb? Mas é isso aí. Comenta aí o que você acha de Batman Silêncio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!